Eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de falar do episódio 5 de Agatha Desde Sempre, que simplesmente virou tudo o que a gente achava que sabia sobre essa série de cabeça pra baixo, né? Pra não perder o costume, eis que a série menos pretensiosa e mais barata da Marvel, né? Aquela pra qual ninguém estava dando a menor bola, se revela a mais interessante dos últimos tempos. Em termos de séries da Marvel, eu acho que Agatha só fica atrás de Loki. O que torna essa série realmente interessante, o que prende os espectadores na história, além, é claro, da excelente construção de personagens que ela tem, é o fato de que ela não faz concessões na hora de apresentar as consequências dos atos desses personagens. A Senhora Hart morreu no episódio 3, né, por um descuido das companheiras de Coven, e isso não foi revertido no episódio seguinte, e agora a Alice morreu nesse episódio 5 pelas mãos da própria Agatha, da mesma forma que a protagonista matou todo o Coven original dela em Salem, drenando ali a energia da moça até a coitada virar um maracujá de gaveta. Duas personagens importantes de quem o público já estava gostando morreram, velho. Não dá pra saber se a Jennifer e a Lilia morreram nesse episódio 5, mas eu acredito que não, porque elas estão ali na mesma situação da Agatha, né? Presas ali naquele lodo movediço. Mas isso não significa que elas não vão morrer nos próximos episódios, para que, assim como aconteceu na primeira vez em que a Agatha trilhou o caminho das bruxas, novamente ela saia de lá acompanhada de apenas uma outra pessoa. Talvez o Billy, talvez a Hill, ou talvez a própria Wanda Maximoff, como nós vamos ver daqui a pouco. Obviamente eu queria começar esse review pelo final sensacional do episódio, né? Como a Jennifer relembra, quando as bruxas sobreviventes saem ali da casa dos anos 80, o plano inicial da Agatha sempre foi tomar o poder de todas elas, né? Exatamente como ela acabou de fazer com a Alice, embora eu acredite que ela realmente não conseguiu se controlar ali quando sentiu a magia voltando a fluir pelo corpo. Lembre-se de que lá no episódio 2, a Lilia se dá conta de que toda aquela conversa sobre o caminho das bruxas era apenas uma mentira da Agatha para roubar os poderes das outras bruxas, né, que ela tinha acabado de recrutar. E isso é interessante porque é dito que apenas um Coven verdadeiro pode abrir o caminho. Então a Agatha fez questão de reunir as bruxas que mais odiavam ela para que não houvesse nenhuma chance de que elas se tornassem um Coven verdadeiro, porque ela nunca quis percorrer o caminho novamente, talvez pelo preço que ela sabe que teria que pagar, né? Depois de cantar a canção do caminho, então, ela ainda provoca as outras bruxas para ser atacada por elas, né? Ela diz: podem esquecer o caminho das bruxas, eu prefiro morrer do que deixar vocês profanarem ele com a sua mediocridade nojenta, né? Ela provoca ali as moças para que elas ataquem e a Agatha possa absorver os poderes delas, mas elas não atacam e a Agatha continua sem poderes. O grande lance é que com a chegada das 7 de Salem, a coisa muda de figura e o único jeito de sobreviver é escapando justamente pelo caminho das bruxas que a Agatha acabou de involuntariamente abrir com o seu novo Coven. E é justamente aí que a coisa fica ainda mais interessante, cara, porque após a morte da Alice, o Billy vai confrontar a Agatha, né, dizendo que se ser uma bruxa é matar as pessoas para atingir os seus objetivos, então ele não quer isso para ele. E nesse momento, a Agatha abre um sorriso zombeteiro, se aproxima e diz: tem certeza? Você é muito parecido com a sua mãe. E esse é o momento em que caíram os butiás do bolso de todo mundo que estava assistindo essa série, né? Não apenas nós descobrimos que realmente esse rapaz é de fato Billy Kaplan, filho da Wanda Maximoff, que de alguma forma tá vivo e mais velho, mas também descobrimos que a própria Agatha já sabia disso há um tempo, velho, provavelmente desde o episódio passado. O Billy fica tão chocado com essa revelação, tão furioso com o que ela diz, que começa a usar os poderes que nenhum de nós sabia que ele tinha até agora, um tipo de energia azulada que, aliás, é exatamente a mesma cor dos poderes do Billy Kaplan dos quadrinhos, né? Visualmente, esses poderes também aparecem ali em forma de círculos azuis em torno das mãos do personagem, né, nas revistas, exatamente como acontece aqui na série. No instante seguinte, Lilia e Jennifer aparecem com os olhos azuis, claramente sendo controladas pelo rapaz, agarram a Agatha e jogam a bruxa naquele lodo movediço que fica nas partes que não devem ser percorridas do caminho. Não satisfeito em jogar a Agatha no lodo, o rapaz friamente faz um movimento e joga as outras duas bruxas que não tinham nada a ver com o patê também no meio daquele lodo. Então nós vemos aquela tiara clássica, né, da Feiticeira Escarlate se formando ali ao redor da cabeça dele. O Icano nos quadrinhos não costuma usar uma tiara parecida com a tiara da Feiticeira Escarlate, né, mas sim uma espécie de bandana de metal ali com umas runas entalhadas nela, mas é claro que aqui os caras fizeram essa adaptação para nos mostrar ali de forma visual que esse jovem realmente é o filho e herdeiro
da Feiticeira Escarlate. Bom, essa sequência final desse episódio 5 simplesmente virou toda a história de cabeça para baixo, trocou todas as peças de lugar. Veja bem, gafanhoto, no momento em que o Billy fica enfurecido quando a Agatha desmascara ele, revelando assim os seus poderes, né, a posição que ele ocupa na mitologia da série muda completamente. Ao invés de ele ser o fiel escudeiro da protagonista, ele passa a ser o vilão da história. Tudo bem, talvez não um vilão propriamente dito, mas um antagonista, né? A partir desse episódio 5, o grande adversário da Agatha Harkness não é mais a Rio Vidal nem a Sete de Salem, mas sim o Billy Kaplan, que arquitetou um plano para se aproximar da bruxa, provavelmente para tentar trazer de volta a Wanda para o mundo dos vivos. Justamente por isso que eu disse que ele é mais um antagonista do que um vilão no sentido mais clássico, né? E aqui a gente tem um outro elemento que muda completamente de figura após essa revelação, o sigilo que teria sido colocado no Billy por algum personagem desconhecido, que faria com que ele próprio, né, e todos aqueles que conhecessem ele não se lembrassem de quem ele verdadeiramente é, pode ser igualmente um embuste, uma mentira, um outro tipo de feitiço qualquer conjurado pelo próprio Billy, para que toda vez que ele fale sobre o próprio passado, as pessoas ao redor vejam aquele símbolo aparecendo na boca dele e pensem se tratar de um sigilo. Então, pelo que eu pude entender, o que toda essa virada na história significa é que a jornada dos personagens pelo caminho das bruxas agora passa a ser uma jornada para trazer de volta ao mundo dos vivos a primeira e única Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Como eu e você já estamos cansados aí de saber, a Wanda certamente sobreviveu de alguma forma ao desmoronamento lá do templo do Deus Cthon em um multiverso da loucura, mas isso não significa necessariamente que ela esteja aqui na nossa dimensão física, né? No mundo dos vivos, pode ser que a personagem esteja presa em algum tipo de plano dimensional adjacente, passível de ser acessado pelo caminho das bruxas. O Billy, que agora nós sabemos que é um bruxo extremamente poderoso e totalmente consciente dos seus poderes, pode ter descoberto isso e decidido usar a Agatha Harkness, que já trilhou o caminho uma vez, como uma guia para levar o rapaz até a sua mames. E agora que eu comentei sobre isso, é bem provável que aqueles feitiços que o Billy tinha ali anotado na caderneta dele, né, sejam feitiços que ele próprio já conhecia há muito tempo e anotou ali aleatoriamente naquelas páginas para fazer de conta que ele pesquisou exaustivamente aquelas artes arcanas, né, em documentos antigos. Você percebe como o que aconteceu nos episódios anteriores muda completamente de perspectiva depois desse final? Cara, muito rapidamente, antes de ir adiante, eu só queria dizer que se você tá gostando desse conteúdo até agora, deixa aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento, porque além de me deixar muito feliz, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo pode ser interessante pra outras pessoas, e isso faz toda a diferença do mundo pra esse canal. Então clica logo nesse goddammit botão de like e também se inscreve aqui no canal, não me faça implorar, certo? De volta pro vídeo. Bom, é claro que esse final foi o ponto alto do episódio, mas nós tivemos outros elementos que também são muito interessantes, sobre os quais a gente precisa falar. E pra mim, o principal elemento é o fato de que o Nicholas Scratch, o filho da Agatha, está realmente morto, o que torna a história da protagonista ainda mais sombria. Como eu já tinha dito antes, né, eu acredito que entregar o filho em troca do Darkhold não foi um ato proposital da Agatha, né? Se por acaso ela tiver feito um trato com o Mephisto em troca de poder, como muita gente acredita, certamente o demônio fez o que ele sempre faz e deu um jeito de distorcer os termos do acordo ali, puxando uma cláusula lá das letrinhas pequenas, né, pra levar o que a moça tinha de mais importante. Um fato interessante sobre o Mephisto é que ele se alimenta da miséria, do infortúnio e da infelicidade das pessoas. Isso dá poder pro cara, e é por isso que todos os pactos que ele faz tem aquela pegadinha do malandro lá no meio, né? Então é totalmente possível que ele tenha levado a alma do filho da Agatha em troca do poder que ela desejava, e isso deixou a moça completamente fora da casinha, né? Volto a dizer que talvez tenha sido por isso que ela foi atrás da magia do caos da Wanda em primeiro lugar, né? Pra tentar reunir poder suficiente pra trazer o filho dela de volta. Olha só que interessante, cara. No final das contas, essa série parece estar tratando da busca de uma mãe pelo filho e da busca de um filho pela mãe. No início do episódio, né, com o Coven ali pronto para seguir para a próxima provação, é revelado que as Sete de Salem são as filhas das integrantes do Coven original da Agatha, que formaram seu próprio Coven como uma mente coletiva, né, e agora elas buscam vingança pelas mortes das mães em 1693. Como a gente já viu, cada uma delas se transforma num animal diferente, e mesmo depois de voltar às suas formas humanas, você percebeu que essas bruxas seguem se movendo como os animais nos quais elas se transformam, como cobras ali se arrastando, ou corvos virando a cabeça de um jeito estranho. Com a Sete de Salem ali se aproximando de todos os lados, né, o Billy sugere um
Não, isso é japonês. Não, japonês. Com a 7 de Salem se aproximando de todos os lados, o Billy sugere um Hexenbessen, uma antiga palavra alemã para vassoura de bruxa. O mais legal é que as bruxas inicialmente resistem a essa ideia, porque esse é um elemento totalmente estereotipado da cultura das bruxas, né, que foi apropriado pela indústria cultural e passou a ser usado pelas empresas de publicidade para vender a estética da velha bruxa na vassoura do Halloween. Eu adorei isso, cara. E realmente não tem nada mais clichê do que ver essas bruxas todas voando nas suas vassouras, né, e passando em frente a uma lua toda vermelha. Essa cena me lembrou bastante da cena clássica de ET, quando o Elliot e o ET estão ali voando na bicicletinha, né, e passam ali em frente à lua cheia. Não tem como negar, né? É muito clichê mesmo. Assim elas chegam a uma cabana na qual o próximo teste vai acontecer e descobrem que estão numa versão de filmes ali Summer Camp Horror dos anos 80, né? Esse subgênero chamado de Summer Camp Horror é um tipo de filme ali daquele gênero slasher, sabe? Que combina ali elementos de terror, suspense, em cenários de acampamentos de verão, geralmente isolados, né? Envoltos ali em mistérios sombrios. É muito popularizado nos anos 80 esse estilo, né? Ele explora o terror psicológico e sobrenatural através de ameaças como assassinos em série, forças paranormais ou criaturas misteriosas e frequentemente usa esse ambiente remoto ali para intensificar essa sensação de perigo e impotência dos personagens. É claro que o visual de todos os personagens também muda novamente, né? Para compor ali o clima dessa nova aprovação e curiosamente o figurino do Billy é uma camiseta vermelha com o peito cinza e uma faixa azul na cabeça. É exatamente a mesma combinação de cores do Billy Kaplan dos quadrinhos. A Rio entende que essa aprovação pertence a Agatha por conta da lua vermelha, que também é chamada de lua de sangue, né? O significado espiritual da lua de sangue é a abertura do caminho para explorar o que muitas vezes é chamado de o nosso lado mais sombrio, né? As nossas emoções sombrias como raiva, vergonha e tristeza. Então tem tudo a ver que essa seja a aprovação da Agatha. A tarefa inclui usar um tabuleiro ou Ouija e o Coven descobre que eles precisam aplicar uma punição na Agatha pelos pecados que ela cometeu no passado. A moça acaba sendo possuída pelo espírito da mãe, a Evanora, a líder do Coven que tentou matar a Agatha lá no século 17, né, como a gente viu lá em WandaVision. Eu nem preciso dizer que a possessão da Agatha é idêntica à possessão de O Exorcista, né? A maquiagem é muito parecida, assim como a maneira como a personagem vai se movendo ali, rastejando pela cabana, fazendo nada menos do que a mundialmente famosa cena da aranha. Por falar nisso, cara, você sabia que essa cena icônica de O Exorcista, na qual a jovem Regan desce ali as escadas de costa em um movimento grotesco, né, dobrando o corpo como uma aranha, acabou sendo removida da versão original lançada em 1973. Isso, cara, a cena não está no filme. Conhecida como a cena da aranha ou Spider-Walk, essa sequência se tornou uma lenda entre os fãs de terror e foi finalmente adicionada só na edição especial do filme, que foi lançada em 2000, cara, e ficou conhecida como O Exorcista, a versão do diretor. A cena foi cortada por algumas razões. Em primeiro lugar, o diretor William Friedkin achou que o visual não tinha ficado tão convincente quanto ele queria. A cena mostrava ali um movimento tão bizarro que ele temia que ela pudesse ser interpretada de maneira exagerada ou até cômica, quebrando a imersão da narrativa. Mas com o passar do tempo, né, a cena da aranha se tornou um mito tão grande entre os fãs que nessa versão de 2000 ela foi restaurada com técnicas modernas de efeitos especiais. E eu também não pude deixar de me lembrar dos fantasmas se materializando em Poltergeist, né, quando a Evanora assumiu a sua forma espectral para cobrar ali a punição da filha. Tem até a televisãozinha fora do ar de Poltergeist, né, que pode ser vista ali ao fundo quando as bruxas começam a usar o tabuleiro. E esse visual da Evanora também me lembrou do visual clássico dos fantasmas de Caça-Fantasmas, né? No momento em que ela aparece, a Rio diz: "Eu odeio fantasmas", e isso é outra indicação de que ela pode ser a morte no universo Marvel, porque a morte certamente odeia os fantasmas, porque eles são almas que permanecem presas ao mundo dos vivos mesmo depois de terem sido reivindicadas por ela, a morte. E ainda sobre a Evanora, lembre-se de que cada aprovação submete uma das bruxas ao seu pior trauma, né? Pois bem, o pior trauma da Agatha é o fato de que a mãe dela tentou matar a coitada, e isso é outro ponto interessante que serve para mudar o nosso entendimento sobre a personagem nesse episódio 5, né? A Evanora é incapaz de demonstrar qualquer tipo de carinho pela filha. Ela chega ao cúmulo de dizer que deveria ter matado a Agatha assim que a moça nasceu. Não é o tipo de coisa que uma mãe normal costuma dizer, né? Me parece que a Agatha sofreu durante a infância nas mãos de uma mãe abusiva, e o ponto mais baixo dessa relação aconteceu quando a Evanora efetivamente condenou a filha à morte por ter se envolvido com magia proibida. Bom, voltando ao Billy, agora que a gente descobriu que ele é um bruxo poderoso,
Como ele tá trilhando o caminho das bruxas, isso significa que o rapaz também vai ter uma aprovação preparada pra ele nos próximos episódios. E eu fico imaginando, velho, que tipo de testes o caminho pode ter preparado pro filho da feiticeira Escarlate. Não esquece que tem aquele cupom bacanérrimo, Gustavo Cunha 15, para você ganhar 15% de desconto nas suas compras no site da Insider. E que junto com os descontos que já estão ali no site, total pode chegar até 40%. É só clicar no link, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, inserir o cupom e partir pro abraço. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.